A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, irmã, apreciador da obra de Deus, almas testemunhadas. Vocês sabiam que o Senhor Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças e até mesmo a dengue? Veja uma de suas profecias a respeito do fim dos tempos, em Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Viu só como essa previsão de Jesus acerca do futuro está se cumprindo? E você pode estar se perguntando agora, mas, irmão, essas tragédias sempre aconteceram na humanidade. Sim, é verdade, mas se formos analisar, nas últimas décadas elas têm se aumentado cada vez mais, principalmente em relação às pestes. É lógico que antigamente a quantidade de vítimas era muito maior, pois a medicina não era avançada. As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pragas. Além disso, o mundo não era globalizado como hoje. Hoje as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece. E com isso pode se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Vamos ver algumas pestes que atingiram o planeta Terra nas últimas décadas. Veja só, o Ebola. Os principais surtos dessa doença ocorreram ao longo dos anos de 1970, no meio da década de 1990, entre 2000 e 2001. Sempre aonde? Na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas, a cerca de 1.200 morreram. Agora tem essa outra, que é o SARS. Este vírus é muito parecido com o coronavírus, uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave, entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram registrados na China. E em setembro de 2003, a doença afetou mais de 8,4 mil pessoas, causando mais de 900 mortes. Agora vamos para outra peste, que é a gripe aviária, causada pelo vírus influenza do tipo H5N1. A gripe aviária gera os mesmos sintomas de uma gripe comum, porém mais intensos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2011 foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. Agora vamos para a gripe suína. Essa doença teve seus primeiros casos registrados em 2009 e também foi considerada uma pandemia, ou seja, houve casos simultâneos de pessoas infectadas em todo o mundo. Sem contar ainda o Zika vírus, que surgiu de 2014 a 2016, matando milhares de pessoas, e a dengue, que vem crescendo drasticamente ao redor do mundo. Por isso devemos olhar para as profecias de Jesus e entendermos o tempo em que estamos vivendo, pois todas essas tragédias são sinais claros da volta dele, e devemos, irmãos e irmãs, estar preparados. É claro que ficamos tristes e preocupados com o que pode acontecer, pois a Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto à medida que o fim do mundo vai se aproximando. Em Romanos 8:22, sabemos que, desde que o pecado entrou, esse mundo está debaixo de maldição. Em Gênesis 3:16 a 19. E por isso, devemos colocar nossa fé
em Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e nos garantiu uma morada no céu. 1 João 5:4-5. Sabemos também que este momento em que estamos vivendo é apenas o início das dores. Em Mateus 24:8 diz isso. O que infelizmente as coisas tendem a piorar, pois as pessoas não querem buscar a Deus e retirar de suas vidas o pior vírus que existe. Você sabia, irmãos e irmãs, que existe o pior vírus, que é o pecado? É o pior vírus. Porém, quando nós arrependemos e abandonamos aquilo que desagrada, Ele nos abençoa e nos livra de todo o mal. Veja a promessa do Senhor para nós, irmãos. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Segundo Crônicas 7:13-14. Isso mostra, irmão, que a oração e o arrependimento são extremamente importantes, principalmente nesses tempos difíceis que estamos passando. Mas também não podemos deixar de tomar precaução em relação a este coronavírus. Eu sei que muitos cristãos têm ignorado as recomendações de evitar de frequentar locais com grande número de pessoas, de lavar as mãos frequentemente, não tocar no rosto com a mão suja, porque elas dizem que no Salmo 91 está escrito que Deus nos protegerá de pragas, inclusive desse coronavírus. Mas, olha só, devemos nos lembrar que o próprio Satanás usou deste salmo para tentar enganar Jesus durante a sua tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá, já que no Salmo 91 dizia: Deus prometeu que enviaria os seus anjos para proteger os seus filhos. E olha só, veja bem qual foi a resposta que Jesus deu. Olha só. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus logo lá já respondeu, né? Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4:5. Por isso, devemos fazer como Jesus e não tentar a Deus ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença, pois somos seres humanos e ainda sofremos as aflições desse mundo. Está escrito, irmãos, não corramos, está escrito em João 16:33. Por isso, não tentar a Deus neste caso significa ser prudente, isto é, seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos contaminação da doença. Afinal de contas, a Bíblia diz que os governantes são ministros de Deus para o nosso bem, ou, pelo menos, é o que todos deveriam ser. Romanos 13, do 1 ao 5. Irmão, a fé não nos livra de todos os males. Ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Certa vez, Jesus ensinou que as chuvas, tempestades e ventos furiosos assolam as casas de todos, bons e maus, tanto dos que têm a casa edificada sobre a rocha, quanto dos que a edificaram sobre a areia.
Mateus 7, 24 e 27. Por isso, irmãos, não use a sua fé como desculpa para agir com irresponsabilidade e ignorando os riscos que o coronavírus pode trazer a você e sua família. A Bíblia conta, olha só, a Bíblia conta que o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade que durou vários dias o colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que ventos contrários tornaria a navegação mais difícil. E veja só o que ele fez. Ele fingiu que nada estava acontecendo. Ele ficou recitando o Salmo 91? Não. Ele não ficou recitando o Salmo 91. Não. Ele foi prudente. Ele trouxe um alerta a todos. Veja o que ele disse, irmãos. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Em Atos 27, 10, 11. Paulo era um homem de fé e mesmo assim sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então, eles decidiram continuar navegando, em vez de parar no porto. E, se você continuar lendo essa passagem na sua Bíblia, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. O que nós aprendemos com isso, irmão, irmã? Aprendemos com isso que devemos dar passos de fé, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem ao contrário, fique no porto, irmão. Não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância e colocar Deus à prova. Deuteronômio 6,16. Pois eu acredito que essa tempestade que estamos enfrentando, chamada coronavírus, que ainda não acabou, viu, irmãos? Não pensa que acabou, que não acabou, viu, irmãos? Logo irá passar e viveremos dias mais tranquilos. Porém, não podemos deixar de vigiar em momento algum, pois a vinda de Jesus está próxima. Ele mesmo disse bem assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá, irmãos, na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, irmãos. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, querida Irmandade, queridos apreciadores da obra de Deus, alma testemunhada, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entenda isto, irmão. Se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Está escrito isso, viu? Em Mateus 24, 37 ao 44. Gostaram, irmãos, desta parte em que Deus deu para todos nós uma parte gloriosa? Vamos se apegar a Cristo Jesus, irmão. Largar, irmãos, de tentar o Senhor nosso Deus. Tudo é permitido, irmão, que Deus permite na vida da gente. Peço à querida Irmandade, aos apreciadores, almas testemunhadas, comentem, compartilhem este vídeo por um maior número que vocês conhecem de pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais
WhatsApp e Facebook. Fiquem todos, irmãos, na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus.